13 de outubro de 2009. José Sócrates apela ao diálogo. Oposição diz que ele quer é conversa. No PSD, militantes esquecem as diferenças e unem-se todos, finalmente, em torno de um objetivo comum: derrubar Manuela Ferreira Leite. O nosso convidado de hoje é Nuno Melo, um homem que não é psiquiatra, mas que fez todos os possíveis para que Vítor Constâncio regulasse bem. Notícias. Comentários. Um genérico com coisas a andar à roda. Gato fedorento esmiuça os sufrágios. Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. Ontem, José Sócrates foi indigitado primeiro-ministro por Cavaco Silva e, à saída, era um homem novo. Nós não pudemos apresentar estas imagens ontem por causa de uma avaria nas nossas máquinas de edição, primeiro na Rodri Reni e depois na Microchana Mega Clip. São coisas técnicas nossas, mas hoje temos as imagens para mostrar. Quero que se entenda este gesto como um gesto de aproximação e um gesto de diálogo. Mas quero assegurar-vos que a minha vontade é de estabelecer um quadro de diálogo político e, ao anunciar no noite das eleições, o que procurei foi que todos percebessem que a minha vontade é a vontade de compromisso, a vontade de diálogo, a vontade de quem estende a mão. Ninguém parte para o diálogo e para o compromisso com a ideia de definir à partida quais os seus limites. Os portugueses têm consciência que é preciso um governo para 4 anos, um governo que não teve maioria absoluta e, por isso, precisa de dialogar. Não parte para esse diálogo, como digo, com preconceitos ou com a intenção de apenas encenar o diálogo. Parte com a vontade de estabelecer um diálogo político com todos os partidos. E, como digo, não se parte para esse diálogo, impondo condições. Eu quero que o clima político seja um clima político de diálogo. E ninguém contribui para o diálogo, pondo desde já e à partida, ou tendo atitudes preconceituosas relativamente ao diálogo. Espero compreender a minha posição. Como viram, José Sócrates repetiu 11 vezes a palavra diálogo e falou uma vez em dialogar. Qual é o problema? O problema é que fez tudo isso num longo monólogo de 7 minutos. Já lhe ensinaram a palavra diálogo, mas ele ainda não sabe o que é que significa. É como os miúdos, quando têm um relógio novo, sempre a mostrar um relógio, mas não sabe ver as horas. Ainda não. Em todo o caso, o objetivo é claríssimo. Dialogar bastante para formar um governo que dialoga e que, através do diálogo, se torna mais sensível aos problemas das pessoas e consegue conquistá-las a ponto de obter novamente uma maioria absoluta e poder deixar de dialogar outra vez. Cansa. Ora não dialoga, ora dialoga, mas sem falar com ninguém. O nosso primeiro-ministro tem 2 personalidades. Infelizmente, nenhuma delas é particularmente agradável. É, no fundo, um homem de 2 caras. Uma mal disposta e a outra a fingir que não está mal disposta. Mas vê-se que está. Bom, então vou esperar que vocês saiam da frente para me poder dirigir às pessoas, se não se importa, vocês. Os repórteres fotográficos estão se baixarem, que eu gostaria de falar às pessoas, está bem? Se não se importa, eu gostaria de falar às pessoas. Estas são imagens do discurso de vitória, certamente se lembram, de José Sócrates nas últimas legislativas. A expressão a reter aqui é: saiam da frente, que eu quero falar às pessoas. Portanto, andam ali uns seres infra-humanos chamados jornalistas, acho eu, a impedir que o primeiro-ministro fale com as pessoas que são mesmo pessoas. Agora vejam o discurso de derrota nas autárquicas deste domingo. Senhores jornalistas, gostaria, no final desta noite eleitoral, de vos fazer uma declaração. Senhores jornalistas, não só já são pessoas, como são senhores. Das legislativas às autárquicas, os jornalistas passaram de não pessoas a senhores. É a teoria da evolução de Darwin, mas em vez de durar milhões de anos,
dura 15 dias. É estranho. Mesmo admitindo que é mais fácil passar de macaco para jornalista do que de macaco para pessoa, acho demasiado rápido. Vamos ver agora, outro discurso de vitória, este nas legislativas de 2005. António Costa, Jaime Gama, Edith Estrela, Capola Santos. falar às pessoas. E agora José Sócrates a pedir aos muitos repórteres fotográficos que o deixem falar às pessoas. Meus caros, se não se importa, eu gostaria de me dirigir às pessoas que aqui estão. É uma situação de grande conferência. Gostaria de me dirigir às pessoas que aqui estão, se não se importam. É incrível. Ganhou, voltamos aos vermes, que o impedem de ver lá para trás as pessoas. E agora, o discurso de derrota nas autárquicas de 2005. E da sua governação pelo que aconteceu nestas eleições autárquicas. Senhores jornalistas, gostaria de vos fazer uma breve declaração. Senhores jornalistas, outra vez. Quando ganha, saiam da frente que eu quero ver as pessoas. Quando perde, então como é que estão os senhores jornalistas? José Sócrates, um homem que tem mau ganhar. Ou então são, atenção, podem ser os jornais que, quando Sócrates perde, mandam para a conferência de imprensa jornalistas de política, os tais senhores jornalistas, e quando Sócrates ganha, mandam jornalistas de Neandertal. Já a fotografia. Pode ser isso. Pode ser isso, de facto. Mas há outras maneiras bem mais espetaculares de reagir a uma derrota eleitoral. Para enumerar algumas delas, temos em estúdio Tiago Dores, o alegre Pierrot. Tiago, que formas de reagir a uma derrota é que tu conheces? Ricardo, o lado mais belo de um político conhece na derrota. Por exemplo, Sócrates fica mais educado quando perde e Elisa Ferreira fica mais mística. Repara. Eu hoje, apesar desta derrota, sinto-me muito, muito vitoriosa. É uma reação muito feminina. Não são os números que interessam, é a forma como sentes os números. O Rui Rio ganhou com maioria absoluta, mas estava todo lixado lá por dentro. Elisa Ferreira não. Apesar da derrota, sente-se muito, muito vitoriosa. No fundo, como a Floribela. Não tenho nada, mas tenho tudo, tudo. Tiago, a mim acontece muitas vezes, não sei se te acontece também, estar cheio de fome, mas sentir-me muito, muito cheio. Sem não é? dúvida, É sem mais ou dúvida, menos o mesmo. sem dúvida. Mas não são só as senhoras. Os homens também podem ser sensíveis, sobretudo quando se trata dessa entidade tão subjetiva e vaga como são os números. Em Beja, a CDU subiu em número de votos e percentagem. E, no entanto, subiu perdendo. A CDU teve mais votos. A CDU subiu. Se não fosse haver um adversário, a CDU tinha ganho. Mas, de facto, a CDU perdeu. São 3 coisas boas e apenas uma má. O que é que dizem os números? Realmente. Queres olhar só para a má quando tens 3 boas? Só por sectarismo. Claro. Vamos ao terceiro exemplo. Ninguém tenha dúvidas que esta candidatura, que este movimento ganhou. Esta candidatura ganhou não ganhando as eleições. Esta candidatura ganhou perdendo as eleições. Ricardo, não há nada mais bonito em democracia do que ganhar não ganhando. Coitados daqueles que têm de ganhar ganhando, quando podem ter a humildade democrática de obter uma vitória sem ser ganhando. Para que ser garganeiro e ganhar ganhando? Se podes muito bem ganhar não ganhando, permitindo que o teu adversário perca não perdendo. É com esta questão que te deixo, não te deixando. Muito bem, Tiago, muito obrigado. Eu estou elucidado, não estando. Entretanto, decorre neste momento uma reunião na sede do PSD para analisar os resultados eleitorais do último domingo. O ambiente é tenso, uma vez que há inúmeros pretendentes à liderança do partido. Em direto da sede do PSD está Miguel Góis, o alegre Pierrot. Miguel, aí no PSD
Já está tudo lá Não, porrada. Ricardo, a vida partidária não pode ser descrita nesses termos primários. Há uma tramitação do regulamento interno do partido que é seguida. Hoje esteve reunida a Comissão Permanente. E o que é que fez a Comissão Permanente, Miguel? A Comissão Permanente mandou reunir a Comissão Política. E qual é a função da Comissão Política? A Comissão Política pede ao Presidente da Mesa do Congresso que convoque o Conselho Nacional. E o Conselho Nacional o que é que faz? O Conselho Nacional marca a data do Congresso. E no Congresso o que é que acontece? Aí desata tudo à porrada. Tu não percebes nada de política, pois não, Ricardo? Todos estes preparativos se destinam a definir as regras segundo as quais se vai processar a porrada propriamente dita. Podes adiantar-nos algumas dessas regras, Miguel? Posso, Ricardo. Uma das regras que saiu daqui hoje à noite é: a partir de agora, ninguém fala sobre o BPN. Ao contrário do que tem acontecido nos últimos meses, Ricardo. Toda a gente sabe que os militantes do PSD estão para o BPN como os cidadãos estão para a droga. Toda a gente conhece alguém que está ou esteve metido nisso. Sim, e quais são, nesta altura, as intenções de Manuel Ferreira Leite, Miguel? Fica, demite-se, como é que é? Acima de tudo, Manuela Ferreira Leite quer que Pedro Passos Coelho e Luís Filipe Menezes parem de dizer mal dela. E que Marcelo Rebelo de Sousa pare de dizer bem dela. Espera, a Manuela Ferreira Leite não gosta que Marcelo diga bem dela, é isso? Ricardo, Marcelo Rebelo de Sousa, numa cena de porrada, é aquele tipo que está a dizer: epá, não deem socos desses, que isso aleija, pá, não. Porquê é que não dão, por exemplo, mais pontapés destes que não magoam tanto, hein? Ah, olha, caiu. Epá, quem é que deitou a senhora ao chão, pá? Epá, coitada da senhora. Olha, se calhar agora vou ter que ser eu a mandar nisto tudo. Epá, que chate... Pá, não me convinha nada, pá, mas tem que ser, pá. E é tudo daqui, Ricardo. Muito bem, Miguel, obrigadíssimo. Nós vamos agora passar, infelizmente, para um assunto menos alegre. Como toda a gente sabe, o candidato do PS à Junta de Freguesia de Ermelo continua fugido à Justiça. Neste momento, as autoridades ponderam colocar cartazes com a fotografia do criminoso para acelerar a sua captura. Aqui fica uma sugestão nossa, não é preciso um cartaz novo. Este é o cartaz eleitoral do candidato que está espalhado por toda a freguesia. Basta fazer uma pequena alteração. Reparem, aproveitar as letras de PS e anunciar procura-se. Lá está. Sempre é uma maneira de dar utilidade ao PS. Não é todos os dias que se consegue. Fica a ideia, vamos agora fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos para a segunda parte. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. O nosso convidado desta noite é o Dr. Nuno Melo. Ele está a fazer aquela espécie de Erasmus da política que é ser deputado ao Parlamento Europeu. Senhoras e senhores, o Dr. Nuno Melo. Dr. Nuno Melo, muito obrigado por ter vindo, agradeço-lhe. Eu que agradeço. O Sr. Qual é que considera ter sido o seu melhor trabalho? A forma como azucrinou Vítor Constâncio na Comissão de Inquérito Parlamentar ou a forma como azucrinou o Presidente do Eurojust em Bruxelas? O Sr. revê-se na designação Nuno Azucrina Socialistas Melo? Não. Quer dizer, eu acho que, na verdade, nós temos já 4 anos de azucrinenço do engenheiro Sócrates a um país inteiro, não é? Eu limito-me para já a fazer-lhe oposição e ainda bem que nota, eu acho que vou pôr a frase nos cartões, como é que é? Nuno... Azucrina Socialistas Melo, muito bem. Acho que sim, mas... Posso ter uma percentagem nisso? Pode ter uma percentagem, trataremos. Eu sou uma pequena e média empresa, preciso de incentivo. Pois, agora uma grande empresa, eu diria. Mas deu bons exemplos de como se justifica que alguns socialistas sejam azucrinados, porque, na verdade, ter um governador do Banco de Portugal que, desde 2002, pelo menos, percebia muita coisa que se passava no BPN e, apesar disso, o Banco de Portugal não agiu. Ou ter um presidente de um Eurojust, como sabe, ajuda nas investigações criminais, articulando diferentes países, mas que é evitado por uma circunstância da sua vida pessoal, justifica bem que tenha sido azucrinado. Ele cá tentou que eu não lhe fizesse nada. Fugiu para a Europa. Eu lá apanhei e fiz a pergunta, não teve problema nenhum. Ninguém consegue fugir a Nuno Melo. Acho que é essa a moral desta história. Era bom que assim fosse. O senhor
Eu sei, não calhou, mas o Sr. agora vive em Estrasburgo. Como militante do CDS, não sente muitas vezes a tentação de dizer estrangeiros, vão para a sua terra. Espera, eu é que estou na terra deles. Não é porque eu sou um imigrante legal, não é? Eu sou um imigrante legal e de resto cumpri as cotas. Cortinhas, éramos só 22 deputados e eu consegui ser eleito. Recorda-se que não seria. E fui eleito e ainda consegui levar outro. E é bom que perceba que nós não temos nada contra a imigração e contra os imigrantes, seguramente, desde que se cumpram regras. E nós o que dizemos é que os imigrantes são muito bem-vindos a Portugal, mas devemos ser rigorosos na entrada para podermos acolhê-los bem e integrá-los, coisa que muitas vezes não sucede. Há outros que dizem que os imigrantes podem vir todos e depois, chegando, não lhes dão outra coisa que não seja o desemprego. O desemprego de imigrantes cresceu muito, como sabem, neste último ano, infelizmente. E, portanto, eu sou um imigrante que preenche a cota legal e que, enfim, espero, se daqui a 5 anos tiver que ser reconduzido, também não tem mal. Digo-lhes já que não me importa nada. Eu costumo vê-lo, Sr. juntamente com o Dr. Paulo Portas. Eu sigo sempre a sua carreira com muito interesse. Pois imagino. Eu também sigo a sua, devo dizer. Muito obrigado. Eu costumo vê-lo nas feiras e nos mercados com o Dr. Paulo Portas. Isso faz-me confusão porque é justamente nas feiras e mercados que costumam estar ciganos, pessoas que beneficiam do rendimento social de inserção. Vão lá para os controlar, para ver de que forma é que eles estão a comprar, sei lá, umas calças da Abibas ou um telemóvel Panasonic, aqueles que andam. Isso está muito boa. Não, só que... Espera aí. Não, sabe, nós vamos lá porque estão lá as outras pessoas todas, não é? E eu vou-lhe contar uma história das últimas eleições europeias. Era eu candidato, como sabe, suponho que sabe, acompanha quase tudo, mas ainda a minha carreira. Mas estava aqui na Feira da Brandoa e um cidadão cheio de notas na mão, enfim, nós a darmos o panfleto para apelar ao voto, como é normal, não é? E ele diz, só recebo 800 euros de rendimento mínimo e enquanto não me aumentarem eu não voto. Bom, e uma colega, enfim, uma senhora jornalista, ficou muito espantada à frente, parou e perguntou, mas ele disse 800 euros. Foi 800 euros. E ela disse, bom, é que eu ganho pouco mais de metade disso e pago impostos. E tem toda a razão. E depois, enfim, há todos os outros casos de pessoas que trabalharam uma vida inteira e ganham também metade disso. E, portanto, nós não somos também, lá está outra vez, contra propriamente o rendimento mínimo nos casos em que se justifica. Somos contra o rendimento mínimo na maioria dos casos em que não se justifica, pessoas que abusam dele e por isso o que pedimos é que sejam fiscalizadas. E as outras pessoas que encontramos nessas feiras também que trabalham concordam connosco, como se viu no resultado eleitoral. Essa história até a mim me choca, Sr. Uma jornalista que já ganha mais de 400 euros. Até a mim. É incrível. É uma privilegiada. Sr. O meu banco, no outro dia, enganou-se e cobrou-me mais 2,5 euros por uma taxa. Tendo em conta a sua experiência a fiscalizar gente da banca, o senhor importa-se de ir comigo de mão dada, gritar com o chefe do balcão, se faz favor? Qual é que é o seu banco? Não posso dizer, se não desse. Eu só digo se me pagarem mesmo a sério. Está a ver como o segredo bancário é muito importante. Lá está. Está a ver? Tem que fazer essa pergunta ao Dr. Lacei. Não, mas olha, se tivéssemos um Banco de Portugal que funcionasse mesmo como deveria ser, ou pelo menos com um governador que fosse competente, não estava a fazer a pergunta a mim. Não é? Isso diz tudo. Muito bem. Doutor, não sei se viu o programa ontem, eu tenho uma consideração, apesar de tudo, mais elevada do que a pessoa que vê o nosso programa. Mesmo quando não vejo, eu vejo. Estou ali a um bocado mesmo os que vendo. Mesmo perdendo ganham, eu mesmo não vendo. Faz. Como Narciso Miranda, muito bem. Tal igual. É que ontem esteve cá o Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, e disse que o Sr. era dos deputados que mais abusava do Instituto da Defesa da Honra da bancada. Pois. E sabe que eu noto um certo sabor Marialva nisto da defesa da honra, só porque me parece ser o equivalente em linguajar político de queres andar a porrada, o que é isto? O doutor sente isso assim ou não? Sei lá, eu se desatasse aqui a dissertar sobre o seu sportinguismo, como é que reagia? O meu sportinguismo? O senhor tem... É esse exatamente o ponto. É esse exatamente o ponto. E o Dr. Jaime Gama, que foi um grande Presidente da Assembleia da República, deu-me quase sempre a palavra, o que significa que a honra estava mesmo prejudicada da bancada. Mas ele ontem disse que vai esforçar-se por cortar-lhe o pio mais vezes. Agora só se for para o Parlamento Europeu. E ele pode telefonar a amigos. É? Pronto. Está bem, assim será. Doutor, eu não tenho dúvidas nenhumas relativamente aos seus dotes como parlamentar, mas devo dizer-lhe que o seu timing político é absolutamente desastroso, porque o senhor vai para Bruxelas mesmo antes do CDS ter tido um grande resultado nas legislativas,
o que faz, e isso faz com que o CDS possa influenciar a prática governativa do PS. O Sr. não iria gostar imenso de colaborar com os seus amigos socialistas? Eu vejo os debates muitas vezes e vejo que são unha com carne. Não gostava de colaborar com eles ou prefere ir para Bruxelas para não ver o que é que se vai passar? Não, se fosse outra pessoa qualquer, diria aqui o que te queixa eu, não é? Mas pode estar tranquilo, porque nós não vamos fazer nenhuma espécie de coligação com os socialistas. Quem votou em nós sabe exatamente ao que fomos e foi para que essas coligações não acontecessem. Portanto, eu fui para o Parlamento Europeu porque conseguimos também um bom resultado nas eleições europeias e não fui sozinho, conseguimos eleger 2 deputados, o que, tendo em conta as sondagens à época, não foi nada mal. Eu lembro-me, na altura, acompanhei a sua declaração de vitória contra o seu... Acompanha mesmo tudo. Sim, exatamente. Acompanhei a sua declaração de vitória contra as empresas de sondagens. O que eu queria perguntar era, Sr. quando é que eu não sei se reparou que o Pedro Santana Lopes também se queixou das sondagens nas últimas autárquicas. Quando é que o principal adversário do centro-direita deixou de ser o socialismo e passou a ser o Rui Oliveira e Costa? Bom, sabe, eu fiz uma campanha eleitoral em que me davam ao CDS 2% nas sondagens. A margem de erro era 3%. Nós, com algum jeitinho, ainda ficávamos abaixo. Ficávamos com pontos negativos. Lembra-se disso? O que eu festejei essas sondagens. Não foi, está a ver? Mas depois a coisa correu-lhe mal e o CDS deu-se muito melhor. Bom, e lá está. E quando nós temos sondagens de 2%, eu já me via mais ou menos como o coveiro do CDS, não é muito simpático, não é? E quando levamos com sondagens de 2% e percebemos que afinal temos 8 e tal e que não elegemos nenhum deputado, mas elegemos 2, nós não somos propriamente adversários das sondagens, mas é mais ou menos uma luta pela decência, porque isso que acontece é uma indecência, porque influencia nos resultados. E se tivermos esse resultado, que não foi mau, certamente teríamos melhor se as sondagens fossem isentas. E desse ponto de vista, reagir contra estas sondagens, que são marteladas, que são a pedido, eu acho que é uma obrigação de quem se diga democrata, e eu sou. E além disso não gostei nada, já viu que é o mês inteiro a dizer em primeira pergunta do dia, então sondagens 2%, se o CDS vai desaparecer, no dia seguinte 3%, na melhor das hipóteses 4%, mas nenhuma delas chegava. Não é bom. Mas depois é uma surpresa tão agradável. É muito agradável, mas podia ser muito melhor. Antes de ter ido para Estrasburgo, o Sr. aparecia várias vezes na televisão, estava envolvido em vários casos mediáticos. Sente que o Dr. Paulo Portas o pôs em primeiro lugar da lista para o Sr. ir para longe e não lhe roubar mais protagonismo? Não, sabe, eu acho que me convidou para ser cabeça de lista nas europeias exatamente, entre outras coisas, para que nas legislativas a coisa também pudesse correr bem. Porque se nas europeias o resultado fosse mau, nas legislativas, porventura, também poderia não ser muito bom. E eu fui para o Parlamento Europeu porque quis, não é? E porque o resultado foi bom logo. E além disso, o CDS, olha, diziam que o CDS era um partido de um homem só, basicamente era Paulo Portas e mais ninguém. Pelos vistos já há 2 e acredito que daqui a 4 anos vão ser muitos mais. Soutor, não maço mais, faço-lhe só mais uma pergunta. O Soutor acha que o Estado perde mais dinheiro com as fraudes existentes no rendimento mínimo garantido ou com aqueles milhões de euros que os portugueses mais abastados têm em offshores? O Soutor não acha que o CDS também devia dizer qualquer coisa em relação a esse rendimento máximo garantido? Sabe, eu passei 6 meses a dizer muito sobre offshores e a investigá-los e até a dá-los a conhecer ao país nessa comissão de inquérito ao BPN. Recorda-se alguns nomes. A1, A2, A3, A4, um fundo que era o Excellence Assets Fund, enfim, a Solcar, muitos offshores para os quais foi muito dinheiro e não devia ter ido. Mas foi um deputado do CDS, por sinal, que os revelou. Há outros que dizem que resolvem o país, os problemas do país, nacionalizando empresas. Mas depois são os primeiros a entrar no capital quando elas são privatizadas. Não sei se percebe a diferença. Significa que há uns que fazem e há outros que dizem assim umas coisas. E eu passei muito tempo, ou algum, da minha vida parlamentar, exatamente a combater quem utiliza offshores de forma fraudulenta e, ao que parece, com algum sucesso. Espero que agora na sede judicial também isso tenha sequência e tenhamos resultados equivalentes. Eu não dei o meu tempo por perdido. Muito bem, Soutor. Eu mais uma vez lhe agradeço por ter vindo. Devo dizer-lhe que estava à espera de um discurso, enfim, mais conservador. Eu tinha preparado uma interrupção constante que baseava-se basicamente nisto. Reacionário! Era uma tosse especial que não cheguei a ter de utilizar. Muito obrigado pelo seu tempo, Soutor. Nós voltamos amanhã à mesma hora com Jorge Coelho e vamos falar destes temas. Até amanhã.